Olá, pessoal. Bom dia. Eu me chamo Clarice Moraes, sou acadêmica do primeiro período do curso de Direito da Unibalsas e hoje irei apresentar um seminário de Direito Civil. O tema do nosso seminário é a anulação de negócios jurídicos por vícios de consentimento em casos de engenharia social e golpes digitais como o golpe do Pix. Com o avanço da tecnologia e o aumento das transações realizadas pela internet, os golpes digitais têm se tornado cada vez mais frequentes no Brasil. Criminosos utilizam técnicas de manipulação psicológica para enganar as vítimas, levando elas a realizar transferências bancárias, fornecer dados pessoais e até mesmo celebrar um negócio jurídico, sem compreender plenamente a situação. Nesse contexto, surge a necessidade de analisar a validade desses negócios jurídicos. O nosso Código Civil, o Codex, prevê que um negócio ele pode ser anulado quando houver vício de consentimento, ou seja, quando a vontade da pessoa for formada de maneira defeituosa por erro, dolo ou coação. O erro ocorre quando a vítima ela age com base em uma falsa percepção da realidade. O dolo ele acontece quando alguém é induzido ao engano de forma intencional. E a coação ocorre quando a pessoa ela é pressionada ou ameaçada para praticar determinado ato. Dessa forma, a proteção jurídica das vítimas torna-se fundamental para garantir a segurança nas relações jurídicas e evitar prejuízos causados por fraudes digitais. O objetivo deste trabalho é analisar em quais situações os golpes digitais podem configurar vício de consentimento e, consequentemente, justificar a anulação de um negócio jurídico perante a lei. A questão dos golpes digitais tem crescido bastante depois da atualidade do Pix, né, que vem se destacando muito. Muitos criminosos usam fotos de pessoas para aplicar golpes, enganar pessoas, até mesmo podem clonar o WhatsApp daquela pessoa, enviar uma mensagem que está precisando de uma quantidade X de dinheiro e a vítima ela cai no erro. Então, muitas vezes ela é induzida, né? Muitas vezes enganada, porque pensa que está ajudando aquela pessoa, mas na verdade ela caiu em um crime, né? Uma enganação intencionosa da questão da atualidade do Pix, né? Agora eu irei passar a fala para a minha colega Patrícia. Obrigada, Clarice. Olá, tudo bem? Eu me chamo Patrícia Leão, sou acadêmica do primeiro período do curso de Direito da Unibalsas e vou discorrer aqui acerca dos crimes digitais envolvendo a engenharia social. Bem, para darmos início, precisamos primeiro partir do entendimento do negócio jurídico, que segundo o artigo 104 do Código Civil, ele diz que o direito ele só é plenamente válido se a nossa vontade for manifestamente legal, de forma livre e consciente. Bem, o problema é que nos crimes digitais, né, essa vontade ela está viciada, o que torna no nosso direito, o contrato torna-se anulável, né? Especificamente ali no seu artigo 171, inciso 2 do Código Civil, ele diz que quando o consentimento ele é corrompido, o negócio torna-se anulado. Ou seja, a lei nos dá a oportunidade de cancelarmos aquele contrato, porque se a vítima soubesse da realidade, não teria o feito. Mas como que isso está dividido em lei? Bem, eu vou te dar 3 exemplos, né, dos 3 principais vícios que tornam o contrato anulado. É o vício no dolo, é o vício na coação e é o vício no erro. Primeiro, o vício no erro, esse é o artigo 138 do Codex, a pessoa se engana, né? A pessoa mesmo se engana quando ela paga, por exemplo, um boleto achando, né, que está pagando uma conta de verdade, mas o boleto é falso. O vício no dolo, ela é induzida, né? Induzida ao erro. Por exemplo, naqueles casos de falso funcionário de banco, onde o funcionário ele cria todo um cenário técnico para te induzir ao erro. E temos a coação,
que é quando a pessoa ela mexe com o teu psicológico, né? Te dá uma pressão direta psicologicamente falando, né? Ou para a própria vítima, ou para bens da vítima, ou para pessoas próximas da vítima. Olá a todos, me chamo Jairo e hoje eu vim falar brevemente sobre a lógica jurídica por trás dos golpes digitais. Elas se baseiam em dois conceitos, que é o dolo e o erro. O dolo é a intenção consciente do criminoso de fraudar, enquanto o erro é a falsa percepção da realidade da vítima, que cai no golpe achando que está fazendo certo. E para nos induzir ao erro, os golpistas usam a engenharia social, que é aquela manipulação psicológica baseada em pressa ou medo, como no caso do falso funcionário de banco ou do golpe do Pix, que, juridicamente, isso é estelionato majorado, por fraude eletrônica com pena de 4 a 8 anos de prisão. Para a vítima, gera o direito de tentar reaver o prejuízo na justiça, muitas vezes contra os próprios bancos por falta de segurança. E por isso precisam ficar sempre atentos. Agradeço a compreensão de todos. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Ismael, sou acadêmico do curso de Direito do primeiro período da Universidade de Balsas, Unibalsas, e explanando acerca da anulação dos negócios jurídicos pelo vício de consentimento no contexto de engenharia social e dos golpes digitais. Vou estar falando acerca do vício por coação, né? A vítima, ela é coagida, né, conforme já disse, no contexto da engenharia social, onde ela tem os seus dados minerados, né, os seus dados hackeados através das mídias sociais, através do banco de dados digitais, onde o golpista dispõe desses dados e ele vai aplicar um golpe na vítima, nesse contexto, né? A coação, ela pode ser de dois tipos, ela pode ser uma coação física ou moral, né? São esses dois tipos. A física, como o próprio nome já diz, é uma coação em que o autor fisicamente ele força a vítima a assumir determinado compromisso, né? Ou agir de uma determinada forma. Já a coação moral é um tipo de ameaça psicológica, né? Que incute na vítima um temor, né? De um dano considerável, de um dano iminente, né, à sua pessoa, à pessoa da sua família, aos seus bens, né. No efeito jurídico, no que se refere à coação física, o negócio ele é considerado de imediato nulo, né, ele é inexistente. Já o efeito jurídico da coação moral, o negócio ele é anulável. O que isso significa? Que o negócio ele passa os seus efeitos passam a surtir efeitos até que a vítima ela pleiteie na justiça uma ação anulatória, né? Onde ela requer a anulação desse negócio jurídico que passa a ser considerado inválido após uma sentença de um magistrado, de um juiz, não é isso? E o prazo para impetrar uma ação anulatória, ele passa a contar após a cessação das medidas de coação, né, da coação sofrida. E esse prazo ele é de 4 anos. E a vítima precisa, no entanto, provar o nexo de causalidade, né, que só assumiu esse compromisso, só assumiu esse contrato porque estava sob ameaça, né? E ela pode provar essa coação através de mensagens de e-mail, mensagens de texto, de aplicativo, áudio aplicativo, testemunhos que presenciaram a coação sofrida, né? Um laudo psicológico que comprove o terror sofrido pela vítima e é dessa forma. Olá, meu nome é Erison e para finalizar o nosso seminário é importante a gente entender como os tribunais e quais as jurisprudências estão sendo adotadas nos casos de golpes digitais, como por exemplo do Pix, do falso funcionário bancário. A jurisprudência atual ela caminha no sentido de proteger a vítima, levando em consideração o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo que na grande maioria dos casos há de fato o vício de consentimento, seja por dolo ou por coação. O STJ, através da súmula 479, reconheceu a responsabilidade objetiva dos bancos no caso de falha na prestação de serviço, principalmente o quesito de segurança. Porém, o grande tema
o ponto central da discussão é qual a responsabilidade dos bancos? Quem deve pagar essa conta? E na análise dos casos concretos, os juízes, dentre outros fatores, estão adotando dois pontos principais. Primeiro, se houve falha na prestação por parte das instituições bancárias no quesito segurança, permitindo, por exemplo, transações atípicas em nome dos clientes, ou se a permissão, a facilidade de contas bancárias por parte dos golpistas. O outro ponto em questão a ser analisado é se a culpa é exclusiva dos clientes que, por uma distração, acabam repassando as suas senhas pessoal para esses criminosos. Então, esses são os dois pontos principais que estão sendo adotados na análise dos casos. A gente sabe que o Código Civil ele permite a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, seja por dolo, por coação, entre outros. No entanto, hoje os bancos eles já investem em algumas ferramentas para inibir essa prática, como por exemplo o MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução. É uma ferramenta que permite o bloqueio ou rastreio de PIX fraudulento. Portanto, para concluir, por mais que a legislação, o Código Civil, ele permita a anulação do negócio jurídico, a jurisprudência caminhe para a proteção da vítima, o ideal, o mais importante ainda, é o investimento em tecnologia da segurança, tanto por parte das instituições, como o cuidado que os clientes, usuários, devem ter com suas senhas pessoais, a utilização de senha em 2 fatores, para que possa inibir essa prática criminosa.